Mano, tem explosão mental, tem dupla personalidade, tem perguntas, tem respostas, tem retornos e tem muita confusão no episódio de hoje. Então, fica comigo! E aí, meus amigos, beleza? Tudo bom com vocês? Como nós estamos hoje? Eu estou empolgado porque já comecei o dia assistindo mais um episódio de WandaVision. Sim, essa série maravilhosa da Marvel que está nos entregando uma coisa completamente diferente que está explodindo a minha mente. Juro pra vocês, gente, começou esse episódio aqui pra mim sendo um dos mais fraquinhos e acabou sendo uma coisa sensacional! Então vocês sabem, sem ficar se enrolando muito aqui, eu sou o Connery Castilho, apresentador oficial aqui do Cinecone, que toda sexta-feira tá com vocês assistindo o WandaVision e comentando sobre o episódio do dia. E esse aqui é o Cinecone, onde você está vendo tudo sobre esta série, toda a sexta-feira. Então, sem muitas delongas, vamos lá, logo, bora pro vídeo! Vamos lá, começamos aqui esse episódio já mostrando que entramos nos anos 80, bem-vindo aos 80, sim, esse é uma época onde a série em si lembra muito aquele 3 é Demais, lembra que tem o cara, o irmão, as crianças, tudo mais, e aquela pegada anos 80 total mesmo, de comedinha, boboca, bem boboca mesmo, mas cativante. E os personagens acabam sendo muito cativantes. Então a gente é apresentado novamente para o Billy e o Tommy, que aqui começam como dois bebês. E aí já vemos uma coisa muito interessante, cara. Eu tô cada vez mais confuso com relação a Agnes, tá? A gente vai falar bastante dela aqui hoje. Ela chega já novamente como a vizinha que toda hora aparece para ajudar, tá? Só que aqui agora a gente tem um Visão que já tá tomando consciência do que tá acontecendo. E também vamos falar dele. O problema dessa mulher em questão, cara, é que a gente viu no episódio anterior é que toda uma cidade está sendo controlada pelas vontades da Wanda, que ela tá fazendo tudo, inclusive o episódio termina com a Monica Rambeau falando, é tudo Wanda. E então a gente tem esse episódio aqui, onde eu começo a achar que nem tudo é Wanda. Porque temos essa criaturinha chamada Agnes, e temos duas criaturinhas bebês, no caso aqui os filhos de Wanda e Visão. Quando a Agnes chega para ajudar novamente, né, que ela só faz isso, os bebês estão chorando e ela chega ali e tem uma hora que ela sai do personagem, o que é muito estranho, porque todos os outros personagens do mundo de Westview ali, quando saem do personagem, eles ficam extremamente confusos, e ela não. Ela ainda pergunta pra Wanda se é pra ela continuar atuando, né? Se é tipo assim, isso que eu tô fazendo tá certo? Você quer que eu faça isso? Sabe, tipo, você quer que eu continue aqui? Como se ela fosse uma pessoa que ajudou a Wanda, ou que tá ajudando a Wanda a criar esse universo, esse mundo, o que torna ela ainda mais interessante como uma personagem. Será que ela é aquela bruxa mesmo? Ou será que ela... Não sei, cara, tá difícil. Eu acredito ainda na ideia da bruxa, tá? Eu acredito ainda que, como foi mostrado aqui nesse episódio, a Wanda, no caso a Wanda, ela chegou a roubar o corpo do Visão para levá-lo para dentro do domo de realidade. Eu acho que a Agnes ajudou ela com essa ideia, talvez até em montar o Visão novamente, porque a gente começa a ver que o Visão tá tomando consciência de tudo que tá acontecendo. Isso é muito interessante. Mas continuando ali na Agnes, ali a gente vê as crianças crescendo do nada. Elas crescem com a velocidade que elas querem e parece que para Agnes isso está tudo bem. Ela não liga, ela vê a Wanda fazendo magia, vê fazendo suas feitiçarias, vê as crianças crescendo do nada. E pra ela tá tudo bem, porque parece que ela sabe que aquilo tá acontecendo. Não é que o personagem dela tá ciente, não. Ela sabe, ela como
uma fora do domo, entendeu? Por isso que ela não foi encontrada como uma cidadã da cidade. Não foi mostrado no episódio anterior várias pessoas que eram da cidade e os personagens que eles estão interpretando na série que eles estão assistindo, no caso, as imagens da Wanda. Aqui não, a Agnes não, ela é de fora. Ela não é de dentro do domo, ela é de fora. Por isso que ela sabe, ela já conhece a Wanda. É alguém que estava próxima da Wanda. Então, aquela teoria de que ela pode ter sido aquela bruxa feiticeira que ajudou a criar ela e o irmão dela, tá bem plausível agora. Mais interessante ainda é que as crianças crescendo, elas ficam muito mais parecidas com Wicca e Speed, que no caso serão os dois filhos da Wanda que foram criados através de fragmentos da alma de Mephisto, no caso também conhecido como Capiroto, Sete Peles, Mochila de Criança, o Bicho Ruim, o Coisa do Mal e também como Satanás ou Diabo, os nomes mais conhecidos deste ser, que é a representação dele, no caso da Marvel. Não sei se poderiam usar esse personagem exatamente nessa série, exatamente por ser uma série rated R, ela é uma série livre, eu não sei se eles iam colocar um diabo, assim, então acho que eles vão colocar talvez até mesmo um Mephisto como uma espécie de representação, mas não necessariamente bíblica de um diabo. E é muito interessante a gente ver o Visão nesse episódio. Ele ganhou esse episódio, porque a gente vê ele no trabalho, aí tem uma falha, porque as pessoas estão tentando de fora, tentando se comunicar com lá dentro, e todo mundo acaba entrando num transe, assim, ele começa a perceber as coisas. Até quando os dois filhos dele conseguem o cachorrinho, ele fala, eu tô tendo uma impressão de que alguém vai chegar, e chega a Agnes com a casinha de cachorro, para salvar o dia, né? O que é muito interessante. Outro ponto, porque logo depois esse cachorrinho morre. Eu acho que ele foi uma falha. O cachorrinho, ele entrou dentro do domo sem ser chamado, você entendeu? Então eu acho que a Agnes deu um jeito de matar o cachorrinho. Ela não só achou ele morto, ela matou o cachorrinho, porque o cachorrinho é algo incontrolável dentro da realidade. Tudo que é incontrolável dentro da realidade deve ser expulso, morto ou exterminado. O que nos leva ao Visão. Novamente falaremos dele. Cara, a hora que ele começa a tomar uma ideia do que está acontecendo ali, é muito interessante, porque a gente vê que ela roubou, a Wanda roubou o corpo dele e ressuscitou ele. Então a gente estava com aquela ideia dele ser uma criação ou talvez ter sido ressuscitado. Parece que as respostas estão chegando um pouco mais cedo. Acredito que Visão sim foi ressuscitado literalmente pela Wanda e talvez pela Agnes junto com um vilão futuro. Talvez para quê? Para a criação das crianças, que é uma teoria que está rolando aí, que eles estão querendo criar essas crianças como futuras armas. Então, por isso que elas, quando bebês, não respondem à ideia da Wanda. A Wanda tenta fazer uma realidade em cima deles e eles não respondem, porque eles são de fora do domo. Tipo, não de literalmente fora do domo, eles nasceram dentro do domo, mas eles são criações, eles não são criações delas, são criações reais, entendeu? Nascidos dentro do domo. Por isso que eles controlam o quando eles vão crescer. Isso é muito interessante. No caso aqui, não é a Wanda que faz eles crescerem, são eles mesmos. O que nos leva a 2 episódios atrás, que quando ela estava grávida, ela não controlava seus poderes, porque eram eles controlando os poderes dentro dela. Essa senhora, é muita loucura. E fora do domo, a gente vê lá novamente os cientistas, né? A Darcy e o Wu encontrando com a Rambeau e eles pesquisando o que aconteceu depois que ela saiu do domo. E ela mostra que se você levar alguma coisa já da época onde a série está passando para dentro do domo, a Wanda não vai perceber. E eles tentam fazer isso, mandando um drone dos anos 80, antigo, que já existia naquela época, e ela consegue literalmente conversar, porque aquele domo não sofre a transformação de figurino, né, do domo de realidade, aonde a Wanda fica putaça porque eles tentam matá-la. Ela sai do domo e mostra mais uma vez o seu poder de controle. Cara, controlando todas as pessoas ali para mirar no diretor. E volta para sua vidinha. Cara, é sensacional. É sensacional.
Porque ao mesmo tempo que a gente vê que ela quer estar naquela realidade, quando ela é confrontada pelo Visão, ela fala que ela não tem controle total sobre aquilo. Por isso que não temos crianças, ela não seria ruim o suficiente de maltratar crianças, entendeu? De controlar a mente das crianças, porque como foi mostrado lá no trabalho do Visão, dói ser controlado. É igual eu falei que era o estilo Corra, as pessoas estão vendo a realidade passar, mas não tem controle das suas ações. Isso é muito foda, eles estão completamente trancados dentro de si mesmos, cada personagem dentro daquele mundo que a Wanda controla e ao mesmo tempo tem alguém que a incentiva ou a controla a controlar, entendeu? Mais ou menos a ideia. Por isso que eu acho que a Agnes ali, ela tá sendo tipo uma olheira, ela sabe, que vai acompanhando a pessoa ali para evitar que ela faça algo que não deve ser feito e mantenha tudo do jeito que estava programado por alguém que ainda veremos quem. Por isso é explicado que não temos mais crianças, a não ser as duas crianças deles mesmos. E o Visão confronta ela diretamente, falando quem sou eu e por que eu não lembro de nada e por que as pessoas estão agindo desse jeito. E agora a gente tem um confronto direto entre ela e o Visão. Mas vimos nos trailers que ainda tem os anos 90 para passar por aqui. Então, o que será que vai acontecer no próximo episódio? Eu quero saber. Agora, antes de falarmos disso, a porta chega alguém. Marvel, obrigado! Obrigado, Marvel! Vocês trouxeram o Pietro! Mas não o Pietro ruim de que morreu em Sokovia, mas sim o Pietro da Marvel Sony, no caso atual Marvel Sony, que era dos X-Men, aquele que saía correndo na velocidade do caramba, ouvindo música muito doida e fazendo aquelas cenas sensacionais, e ele chega fazendo piadinha, e a Darcy ainda fala, meu Deus, a Wanda escalou o Pietro. Então, literalmente fizeram como fizeram com o Hulk, tiraram um ator e colocaram outro para ser o mesmo personagem dentro do mesmo universo e dane-se, é isso mesmo, Marvel, parabéns, muito obrigado, porque esse ator é um ator muito mais da hora, o personagem dele é muito mais legal, e a gente sabe disso porque a gente assistiu os filmes do X-Men, e a única coisa que presta nos filmes que ele aparece é exatamente ele. Então, Marvel, muito obrigado, estou extremamente curioso de saber o que vai acontecer. E uma coisa interessantíssima é que ela não sabia. Tipo assim, se ela soubesse que ele ia aparecer, ela ia abrir e falar, irmãozinho, seja bem-vindo à nossa casa, e o público no fundo ia bater palma, mas depois ele fazer uma piadinha. Não, ele chegou, fez a piadinha e ela não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Você vê na cara dela a confusão, tipo, o que meu irmão tá fazendo aqui? Então, ou seja, não é ela somente quem controla o domo. E agora a gente tem que assistir os próximos episódios para saber exatamente quem mais está por trás dessa pataquada toda, tá ok? Gente, essa foi a minha análise completinha aqui desse episódio, né, que eu achei sensacional, um episódio muito legal, valeu demais a pena esse episódio, exatamente, principalmente pelo final ali, a presença do Pietro foi sensacional, a hora que eu vi, eu pirei, e eu vou falar para vocês, eu vou terminar agora de gravar aqui, vou editar e mandar para vocês e com certeza antes disso tudo eu terei assistido mais uma vez esse episódio porque eu estou mega empolgado com essa série, ok? Gente, vou ficando por aqui, obrigado por ficar aqui até agora. Se você gostou desse episódio, comenta. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, comenta aí por mim, faça esse favor. E se você puder, compartilha com todo mundo e deixe seu like aí, que isso vai fazer um bem danado aqui para o Cinecone, tá ok? Muito obrigado, meus queridos. Um forte beijo e até semana que vem. Tchau! He has a family and he can't reach them because you won't let him reach them. I don't know what you're talking about. Stop lying to me! This all